Boa tarde a todos. É um prazer e também uma experiência bastante interessante, né, fazer uma live dessas. Eu agradeço pelo convite e eu vou falar um pouco para vocês. Basicamente, vou me concentrar em três trabalhos desenvolvidos pelo nosso laboratório. Mas, de antemão, eu quero só lembrar a todos aqueles que são químicos e ou bioquímicos do potencial criativo que existe nessas três grandes áreas. A criação de moléculas, ela está fundamentalmente associada a esses três grandes segmentos. Não necessariamente, somente eles fazem a produção desses materiais, mas os princípios da produção de todas, ou praticamente de tudo que se dispõe em termos de materiais, passa por algum momento por esses três grandes segmentos, que seria a biologia molecular, a química orgânica e a química inorgânica. A química inorgânica, na verdade, para mim, é um tópico particular de interesse e pode soar para muitos como um paradoxo quando você pensa o que é essa química inorgânica biológica, como a química inorgânica e a vida têm alguma correlação. Na verdade, um olhar um pouco mais cuidadoso, você pode facilmente identificar a presença de diversos metais essenciais para o funcionamento da vida tal como nós a conhecemos. Seja no trânsito de íons para geração de potencial elétrico, sinalização molecular, bem como o fato de que cerca de 50% de todas as proteínas, elas contêm ou usam, em algum momento, metais. E aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas proteínas que são, na verdade, metaloproteínas, cuja estrutura é bastante complexa e que, para o seu funcionamento, essencialmente, você precisa ter algum desses metais presentes, sem os quais você não tem a atividade biológica funcional. Então, isso tem sido parte do nosso interesse, de também compreender um pouco do funcionamento de certas metaloproteínas e também investigar como esses metais podem, eventualmente, serem usados em biologia. Certo? Então, tópicos de nosso interesse dentro do nosso laboratório tem sido desenvolver compostos que possam ter alguma potencialidade eventual em biologia, particularmente pensando do ponto de vista farmacológico. E isso surge, né, com esse tema global nosso de metalofármacos, que, na verdade, é um tema não tão jovem, entretanto, a gente considera que agora atingiu a maturidade, né, inspirado pelos compostos à base de platina, que são certamente o maior sucesso nesse segmento. Entretanto, diversos outros casos vêm surgindo, né, que são bastante animadores. E aí, por que a gente pensa em usar metais, né, para esse desenvolvimento de novos agentes? Isso se deve a algumas propriedades particulares interessantes desses compostos. Uma delas seria a capacidade de você ter geometrias bastante elevadas, digamos assim. Enquanto o carbono ele tem, no máximo, a geometria mais complexa dele seria tetraédrica, os metais você pode ter facilmente diversos dele, alcançando a geometria octaédrica. Com isso, você pode planejar modificações espaciais, gerar diversidade espacial, que é algo essencial quando você planeja novos agentes farmacológicos, particularmente pensando que essas espécies vão, em algum momento, interagir seletivamente com proteínas, por exemplo. Outras propriedades são também bastante interessantes, como o próprio papel ou potencial redox, né, a oxidação e a redução desses metais, pode ser usado e manipulado, como a gente vai descrever daqui a pouco, certo? Para que você possa, inclusive, ativar compostos. A capacidade que você tem de modular a cinética, por exemplo, de liberação de compostos bioativos,
através da manipulação de outras partes dessa molécula. O fato de também alguns desses compostos apresentarem fotorreatividade, de você, inclusive, poder realizar o que a gente chama de endereçamento molecular. Então, é um planejamento que é feito baseado nessas propriedades, de forma que você possa, em algum momento, atacar alvos específicos, sejam proteínas, RNA, DNA, ou outras biomoléculas. E o nosso grupo, ele vem centrando esforços em dois elementos, que seria o rutênio. O rutênio, ele é da família do ferro, e ele tem uma química razoavelmente já bem descrita, e com isso você pode fazer planejamentos bastante interessantes, né? Você pode se aproveitar, por exemplo, de certas posições desse rutênio octaedro para adicionar compostos bioativos e liberá-los de forma seletiva, como a gente faz com o óxido nítrico, ou mesmo com o monóxido de carbono, que tem potencialidades anti-inflamatórias. Você pode, através da seleção apropriada de ligantes para essa posição, alterar e modular a reatividade. Você pode incorporar diretamente ao metal moléculas que possam ajudar no endereçamento dela para alvos específicos. Você pode modular o aspecto estérico dela, okay? O ajuste tridimensional espacial, tá? Modular seus efeitos eletrônicos através da modificação dessas posições, desses ligandes, modificar suas características hidrofóbicas, incorporar, inclusive, segmentos que tenham predisposição para interagir com o DNA. E você pode, além de modificações diretas dos ligandes associados ao metal, fazer modificações indiretas nos ligandes e incorporar propriedades interessantes, inclusive a capacidade de fotogerar espécies oxidantes e reativas. E com isso a gente tem pelo menos 3 aspectos que podem ser utilizados para fins farmacológicos. Um deles é o que a gente chama de ativação redox, ativação por luz, ou propriedades diretas de interação e dano ao DNA, são alguns dos aspectos que a gente pode conferir a uma molécula dessa natureza. Complexos de ferro, nosso grupo também vem desenvolvendo alguns dessa natureza, contendo particularmente óxido nítrico, que é uma molécula bioativa, com um papel importante no controle de distúrbios cardiovasculares e câncer, e temos também desenvolvido moléculas dessa natureza, que contém pentacianoferrato na sua composição, que a gente diz serem moléculas que são ativadas através de processos redox, como a gente vai em breve apresentar. E nosso grupo tem tido bastante felicidade em trabalhar com excelentes colaboradores. Nós não fazemos nada do ponto de vista biológico, os ensaios biológicos são feitos com nossos colaboradores, nós só trabalhamos do ponto de vista químico e um pouco bioquímico, mas todos os estudos biológicos são feitos através dos nossos colaboradores, e a gente tem tido a felicidade de observarmos um espectro razoavelmente amplo de potencialidades que essas diversas classes de compostos vêm apresentando. Desde agentes com propriedades antipertensivas, antiangiogênicas, atividades anti-inflamatórias, proteção gástrica, impotência sexual, fototerapia para câncer. Temos também obtido resultados animadores com agentes antiparasíticos e antibacterianos, em doença de Chagas, histossomose, leishmaniose, e inclusive alivador. E tuberculose. A tuberculose tem sido um tópico de interesse meu desde o meu doutorado, e durante o pós-doutorado também nós trabalhamos com o estudo de alvos de tuberculose e continuamos nessa linha atualmente. E nada mais apropriado para descrever os sintomas da tuberculose do que o pneumotórax, né? A febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Então, Manuel Bandeira, ele foi acometido por tuberculose aos 18 anos, numa época em que quem
era diagnosticado como tuberculose, era quase que uma sentença de morte. Entretanto, ele passou na vida sem morrer de tuberculose, né? Então foi a vida inteira que poderia ter sido, que não foi nessa expectativa. E a tuberculose é uma doença antiga, milenar, na verdade, com vários nomes, né, chamada também de peste negra, desculpa, de peste branca, exatamente devido à peste negra, causou a morte de 1/4 da população europeia. Cumulativamente, estima-se que 1 bilhão de pessoas foram vitimadas da tuberculose. A transmissão dela é muito fácil, por via aérea, e o desenvolvimento de fármacos em tuberculose, na época, a partir da década de 40, deram grande esperança, na verdade, de que ela fosse erradicada. Entretanto, a partir da década de 80, houve um seu ressurgimento bastante expressivo. E em 93, ela foi decretada uma emergência global pela OMS. Atualmente, a gente tem um número absurdo de 4.109 mortes por dia de tuberculose. E ela é, sim, uma pandemia bacteriana que você encontra em praticamente todos os países atualmente. Robert Koch foi quem descobriu, na verdade, que essa bactéria, a Mycobacterium tuberculose, que era causadora dessa doença. E aí, só em 2018, nós tivemos 1,5 milhão de pessoas mortas por tuberculose no mundo, e 1/4 da população mundial tem essa bactéria na sua forma dormente. Então, você tem essa bactéria na forma assintomática, a doença está assintomática. E o problema é que você tem ainda um número muito modesto de fármacos eficientes contra essa doença, e, além disso, o tratamento é muito longo, certo? Um tratamento de, no mínimo, 6 meses, o que é bastante incomum para doenças infecciosas. Você não tem noção, quando você precisa tomar algum antibiótico, geralmente alguns dias de tratamento são suficientes. No caso da tuberculose, é no mínimo 6 meses. E, na verdade, você usa um coquetel de fármacos, ou seja, inicialmente são 4 fármacos simultâneos aplicados, 4 antibióticos. E dos problemas atuais é o surgimento de cepas resistentes, que não são mais resistentes somente a um medicamento, mas a múltiplos medicamentos. E, ainda mais grave, os extensivamente resistentes, que você tem, na verdade, resistência aos 2 mais eficientes fármacos anti-tuberculose e mais 2 extras fármacos. Então, a situação bastante grave para esse tipo de situação. A tuberculose, a Mycobacterium tuberculose, e outros do gênero, né, outras micobactérias, né, tanto que causa hanseníase ou que causa a úlcera de Buruli, elas têm a particularidade que é exatamente esses ácidos micólicos da sua parede celular. Tem uma extensão muito longa de átomos de carbono, são de 60 a 90 átomos de carbono, então, na verdade, confere uma seletividade extraordinária para essa bactéria. Então, ela é muito seletiva e isso gera grandes dificuldades para que você desenvolva compostos que realmente atinjam o citossol dessa bactéria devido a essa grande barreira protetora, né? Além disso, ela vive geralmente dentro do macrófago, né, um dos locais mais inóspitos do organismo, né? A célula, na verdade, célula de defesa, ela vive dentro, geralmente, do macrófago. Então, para que você atinja essa micobactéria, você tem que entrar no macrófago, esse fármaco tem que entrar no macrófago e, eventualmente, atingir a micobactéria. Então, isso torna um pouco mais claras as dificuldades de preparo de compostos eficientes para ela. Entretanto, esse composto chamado de isoniazida, se trata de um dos fármacos mais eficientes para o tratamento da tuberculose. Extremamente simples, barato, e também com atratividade para um químico inorgânico. Ele vem sendo usado desde a década de 50, na forma de um coquetel com outros fármacos, e na década de 90 seus mecanismos foram desvendados, né, onde agora sabe-se que, na verdade, ele inibe uma enzima importante
da síntese dos ácidos micólicos, ou seja, ele vai bloquear a formação eficaz daquela parede micobacteriana e levar à morte. Entretanto, esse fármaco, na verdade, é um profármaco. Então, ele em si não tem atividade alguma, até que ele é ativado por uma enzima da própria bactéria, essa enzima catalase peroxidase, que realiza um processo basicamente de oxidação, com a formação de uma espécie radicalar intermediária, que reage com o cofator NAD, dando origem, na verdade, então, a um fármaco final que atua inibindo essa enzima importante. Então, esquematicamente, na verdade, você tem esse profármaco, que é a isoniazida, que tem uma enzima que realiza um processo de oxidação que gera uma espécie intermediária radicalar, que forma no final esse adulto, ok? Que é um inibidor final dessa enzima importante para formar a parede celular da micobactéria. Qual um dos grandes problemas? Resistência. Então, essa resistência é bastante expressiva e a maior parte dela é centrada nessa enzima. Há mutações ou remoções dessa enzima na micobactéria resistente, de forma que você não consegue mais ativar. Ela não passa para essa forma radicalar e você não tem o efeito farmacológico. Então, isso foi um aspecto interessante que nos motivou a pensar do ponto de vista inorgânico como é que a gente poderia gerar uma proposta que superasse esse problema do surgimento de resistência. Então, a ideia foi incorporar a isoniazida, um complexo metálico tal que fosse estável e que ele fosse facilmente oxidado, de forma tal que nessa oxidação a gente poderia ter a formação de ferro 3 e eventualmente uma oxidação da própria isoniazida, gerando agora novamente aquele radical que só era gerado se a gente tivesse a enzima. Sem a enzima, se a gente conseguisse gerá-lo, ele poderia eventualmente reagir com o NAD e formar o mesmo produto final de atividade farmacológica e inibir a enzima alvo lá da síntese dos ácidos micólicos. A presença desses agentes oxidantes é esperada, inclusive, ocorrer, já que a micobactéria vive, na verdade, dentro do próprio macrófago. Uma célula que gera bastante essas espécies. E aí, iniciou-se estudos para validar se isso era possível, e de forma bastante interessante foi mostrado que realmente esse composto, ele conseguia inibir rapidamente essa enzima, ok? E sem a presença da CATG, sem a necessidade do uso da CATG. Quando você muda esse metal por rutênio, ok? Você bloqueia a atividade, ela não mais funciona, possivelmente, né, acreditávamos que possivelmente seria devido ao potencial redox, o potencial de oxidação agora do rutênio, ser muito alto. Quando você agora não tem a isoniazida presente, somente o centro metálico, ele também não funciona, indicando que você, na verdade, precisa ter a combinação dessas duas propriedades, tanto do centro metálico quanto da isoniazida. E um outro caso, onde você tinha um composto de baixo potencial de oxidação, como é esse daqui, com a isoniazida, a carga positiva aparentemente poderia ser o problema para essa inibição. Então, o fato é que ela conseguiu, esse composto formado, conseguiu inibir essa enzima de forma, inclusive, mais eficiente do que a própria isoniazida na forma ativa. E outros estudos foram realizados a fim de mostrar que realmente a gente tinha capacidade de ativar a isoniazida, de converter esse grupo, ok, em uma espécie farmacologicamente ativa. E aí estudos cromatográficos foram realizados mostrando que rapidamente você consegue, na verdade, converter a isoniazida coordenada em ácido isonicotínico. Esse ácido isonicotínico, ele é um produto, um metabólito formado durante a própria ativação enzimática da isoniazida. Então, uma confirmação, um reforço de que, na verdade, a gente teria a capacidade de ativar, pelo menos do ponto de vista químico, esse composto. Outro papel importante foi mostrar que, na verdade, você tinha a formação daquele radical, através de uma técnica específica de EPR,
foi possível mostrar, na verdade, que esse radical se formava nesse composto. Se você usasse um composto análogo agora, mas sem ter o grupo acil-hidrazina, certo? Você somente oxidaria o ferro metálico e você não veria, na verdade, a formação de nenhum tipo de radical. E aí mostrou-se, então, que do ponto de vista químico, a gente poderia sim ter a geração desse radical e, inclusive, detectar a formação do adulto, daquele produto final, que, na verdade, é o fármaco ativo. Foi mostrado por massas de alta resolução. Nossos colaboradores mostraram que dentro da micobactéria tuberculose, verdadeiramente havia inibição da síntese dos ácidos micólicos, certo? Então, a isoniazida aqui, você vê que não existe esses intermediários da síntese do ácido micólico, como existe no controle. O IQG 607 é o nosso complexo e também tem o mesmo perfil que a isoniazida, mostrando que verdadeiramente ela atua nessa etapa. Nossos colaboradores na PUC do Rio Grande do Sul vêm trabalhando com esse composto há vários anos, quase mais de uma década, e vem mostrando atrativas propriedades do ponto de vista farmacológico, como baixa citotoxicidade, né, a toxicidade oral também bem mais reduzida do que a da própria isoniazida livre, ou seja, incorporar esse complexo à isoniazida, na pior das hipóteses, promoveu, na verdade, a redução de sua toxicidade, e outros estudos vêm sendo desenvolvidos do ponto de vista farmacodinâmico, farmacocinético, para avaliar a potencialidade de avançar para um eventual clinical trial com humanos. Mais recentemente, um passo, digamos assim, entristecedor foi o fato de ter sido descoberto que, do ponto de vista biológico, tudo indica que o IQG 607, na verdade, não supera a resistência da CAT-G. Então, há uma necessidade ainda da CAT-G, por alguma razão, para que ele acabe ainda funcionando. Então, não deve haver essa ativação independente, como originalmente planejado. E aí, diante dessa situação, a gente pensou, e como é que a gente pode garantir que a gente forme esse radical isonicotinóide de alguma maneira controlada? E vimos que em 2017, bem recente, 2 artigos foram publicados, na verdade, usando complexos de rutênio com isoniazida. E esses complexos que eles faziam eram o que eles diziam ser a fotodosagem. Então, com luz, eles conseguiam liberar controladamente a isoniazida. E somente sob essa condição de luz, eles observavam atividade antimicobacteriana, no caso, Smegmatis e Kansai. No nosso caso, que é interessante esse resultado, entretanto, ainda fica a dúvida, vai liberar a isoniazida, mas ela ainda não vai ser ativada. Então, nosso interesse era pensar uma estratégia em que, na verdade, eu possa liberar e também ativar. Como é que isso é possível? Então, isso foi pensado, planejado, e uma aluna de mestrado assumiu esse risco, na verdade, grande, de testar se uma ideia poderia funcionar. E grande mérito aí para a Ednária Nunes, que conseguiu levar a cabo um trabalho bastante interessante, que inclusive foi convidado para ser capa de uma revista bastante relevante na nossa área. Então, a ideia, na verdade, era você acoplaria a isoniazida a um módulo fotorreativo. Esse acoplamento não podia ser feito de qualquer maneira, porque você queria que ela fosse liberada e que houvesse a formação de um radical. Então, foi planejado o uso de um grupo acil-hidrazona. Esse grupo acil-hidrazona, até aquele momento, ninguém sabia que ele seria, na verdade, sensível à oxidação. A gente tinha expectativa baseada nos nossos estudos com análogos. Então, a ideia era, na verdade, que a gente tem um módulo, no caso, um complexo de rutênio, que é conhecido gerador de oxigênio singlete, que é através de ativação luminosa. Então, você gera esse oxigênio singlete, ele é um forte oxidante, está nas vizinhanças dessa ponte acil-hidrazona, ela será oxidada e se decomporá. Nessa decomposição, a expectativa de que se formasse o radical isonicotinóide, que é aquele intermediário chave para a formação do fármaco ativo.
que é também curioso é o fato dessa ponte acilhidrazona ter sido bastante resistente à hidrólise, o que não é comum. Se você pensar em um fármaco que vai ser ingerido, então vai atingir pHs baixos, né, vai ser suscetível a pH baixo, é interessante que ele seja resistente à hidrólise ácida, o que geralmente os acilhidrazones não são. Entretanto, um monitoramento por cromatografia mostrou muito claramente que, na verdade, mesmo em pH 3, ainda que em pH 3, você tinha somente menos de 7% de hidrólise, então bastante promissor. A Edinara conseguiu mostrar e validar, através de cromatografia e também através de espectrometria de massa, que, na verdade, você, somente com luz, você realmente consegue romper essa ligação e gerar o ácido isonicotínico. Esse ácido isonicotínico, que eu já comentei anteriormente, ele é um metabólito também encontrado quando você usa a enzima CATG, a enzima micobacteriana, para ativar a isoniazida. Então, é um aspecto bastante promissor e animador. Então, o que? A luz realmente conseguiu quebrar esse laço. E aí, conseguimos também mostrar, através de EPR, que um radical isonicotinil se formava, certo? Então, posteriormente, era ver, na verdade, mecanisticamente, se era dependente do oxigênio. Era realmente através do oxigênio singlet que esse processo ocorria. Então, foi observado através de fluorescência. Quando essa ponte se rompe, você tem um aumento de fluorescência. E você observa que, na verdade, na presença, e somente na presença de oxigênio, você tem um expressivo incremento de fluorescência, dando sustentação de que, na verdade, você precisa desse oxigênio. E foi mostrado também que esse oxigênio gerava oxigênio singlet através de sondas seletivas. Curiosamente, se você usar peróxido de hidrogênio para tentar romper essa ponte, mesmo usando concentrações bastante expressivas, 100 milimolar, certo? Você consegue romper ainda modestamente essa ligação. Entretanto, com luz, você alcança níveis de 100% de rompimento. Do ponto de vista de ensaios biológicos, o que nós observamos foi que sem luz você não tem praticamente nenhum tipo de citotoxicidade em dois tipos de células usadas. Quando você aplica luz em células saudáveis, você não tem também nenhum efeito adicional de toxicidade, citotoxicidade, e você observa um moderado efeito em células cancerígenas. Em bactérias, né, de forma bastante confirmatória, no escuro você, ou sem a aplicação de luz, você não observa qualquer tipo de atividade antibacteriana. Entretanto, com o uso de luz azul, você observa todo o efeito de incremento. Inclusive, você observa também que a atividade frente à Mycobacterium tuberculose. Então, foi um trabalho bastante interessante e que abre perspectivas curiosas no sentido de que a gente pode agora pensar em montar um coquetel em uma única molécula, onde, na verdade, você pode acoplar vários profármacos e com luz multiplamente ativá-los, certo? Lembrando que existem vários profármacos usados, né, no tratamento da tuberculose. Okay? Então, foi um trabalho bastante animador e tem grandes perspectivas. Um outro e último trabalho que eu gostaria de comentar com vocês trata-se de uma ideia de combinar duas propriedades ou duas capacidades bioativas de dois profármacos também da tuberculose. Então, nesse caso, você tem um fármaco pirazinamida, certo? Que ela é convertida através de uma enzima da própria micobactéria em ácido pirazinóico. Esse ácido, na verdade, é a espécie farmacologicamente ativa. E um dos grandes problemas é a resistência, certo? E essa pirazinamida, a gente tem que lembrar que ela é usada desde a década de 60, e ela foi extremamente importante, porque ela reduziu em cerca de 3 meses o tempo de tratamento da tuberculose. Então, se a gente está tratando tuberculose hoje em dia com 6 meses, é devido à introdução da pirazinamida no coquetel, certo? Antes era bem mais tempo.
Um outro fármaco, também profármaco, recentemente, ou mais recentemente aprovado, né, mas com uso um pouco mais restrito, para cepas multiresistentes, é a delamanida, e cujo mecanismo de ação também sugere-se que precisa de uma enzima micobacteriana para gerar HNO, que é uma molécula bioativa. E aí a ideia que surgiu, do aluno de doutorado Ednilton Muniz, que faz um trabalho em conjunto com a Universidade de Toulouse, através da professora Vânia Bernard-Genisson, pensou na possibilidade da gente combinar, né, módulos, de forma que você poderia combinar um módulo que a gente tinha evidências do ponto de vista químico de ativação redox, com duas porções interessantes, uma porção que era análoga à pirazinamida e uma outra porção que seria geradora de HNO. Então, dessa forma, você poderia combinar numa mesma molécula uma espécie da pirazinamida com a delamanida. E ele fez também isso com isonicotinamida também, a versão. Dessa forma, sob condições oxidativas, você poderia gerar os metabólitos ativos, tanto da pirazinamida quanto da delamanida simultaneamente. E ambos têm um papel importante na ação contra cepas dormentes. Esse foi um trabalho do aluno de Nilton Muniz, que eu acabei de falar, recém-publicado, onde ele conseguiu mostrar, através de um trabalho muito cuidadoso e dedicado, que realmente você consegue e forma o ácido pirazinoico, que foi mostrado através tanto de ressonância magnética nuclear quanto de espectrometria de massa. Ele também mostrou que ele poderia gerar HNO através do uso de uma sonda seletiva. Então, com isso, ele evidenciou do ponto de vista químico que, sim, a ativação, a geração dessas espécies era possível através de um processo oxidativo mediado pelo metal. Do ponto de vista biológico, certo? Os estudos foram feitos em cepas de Mycobacterium tuberculose, em condições de crescimento ativo. Infelizmente, não observou-se qualquer atividade significativa. Entretanto, resta ainda checar se em cepas dormentes a gente vai observar esse tipo de comportamento ou não, levando em consideração que a pirazinamida ela é eficiente em cepas dormentes. Entretanto, sabendo que você tem a geração de HNO, que é um agente também com propriedades cardiovasculares interessantes, fez também um estudo do ponto de vista de vasodilatação. E sabendo que durante o processo de hipertensão, a gente também tem a geração de espécies radicalares oxidantes. Então, de repente, nessas condições, você também poderia disparar esse tipo de processo. E observou-se de forma bastante animadora surgimento de atividade vasorelaxadora em 250 a 64 nanomolar. Curiosamente, se você observar os ligantes hidroxâmicos gerados, eles, antes de se coordenar ao metal, eles tinham muito pouca atividade vasodilatadora. Entretanto, quando você montou o sistema metálico, você coordenou esses ligantes, você aumentou expressivamente a sua capacidade vasodilatadora, sustentando a ideia de que realmente a incorporação desses sistemas metálicos auxiliam ou facilitam a formação desse HNO como espécie vasodilatadora. Estudos, inclusive, em camundongos foram feitos, aplicando esse composto por via oral, e observou-se atividade bastante animadora, abrindo perspectivas aí bem interessantes. Então, foram 3 trabalhos curiosos do ponto de vista de desenho de compostos para atuar na tuberculose. Eu quero só, para chegar próximo do final da minha apresentação, falar agora, na verdade, não de compostos, que são as armas que são usadas na terapia, mas pensar, na verdade, nos alvos dessas terapias, né? Então, nós temos tido interesse em estudar algumas proteínas também da Mycobacterium tuberculose, que elas podem
se tornar alvos de interesse farmacológico. Okay? Dentre esses tipos de proteína que nós temos interesse, a gente pode citar as M-proteínas sensoras. Certo? As M-proteínas sensoras é uma classe ampla de proteínas encontradas em todos os organismos vivos, com diversos papéis biológicos, desde formação de biofilme, metabolismo de monóxido de carbono, relógio biológico, até processos que a gente chama de processo de dormência. É o processo que acontece no caso da Mycobacteria tuberculose. Na verdade, a dormência, ou também persistência, é um dos grandes problemas para essa bactéria. O organismo tenta se defender dessa bactéria, gera granulomas, onde essas bactérias são aprisionadas, criando situações de hipóxia, essa baixa concentração de oxigênio. Essa baixa concentração de oxigênio, acredita-se que ela leva a esse processo de dormência. Qual o grande problema? É que 1/4 da população mundial dispõe da bactéria nessa forma dormente, ou seja, assintomática, certo? E que em algum momento da vida ela pode emergir durante uma queda imunológica, por exemplo, de defesa imunológica. E essa dormência também tem sido associado ao longo tempo de tratamento da tuberculose. Então, há que atuam bloqueando esse processo, você pode eventualmente diminuir esse tempo de tratamento, que certamente é um dos grandes desejos para quando o tratamento acaba trazendo como consequências toxicidades devido a esses múltiplos fármacos usados. Então, nosso trabalho tem sido no sentido mais bioquímico, no momento, de tentar entender o funcionamento desses dois sistemas, dessas duas M-proteínas. Nós mostramos, na verdade, que elas são realmente e verdadeiramente M-proteínas sensoras. Você vê aqui, são êmicas pela cor muito típica, avermelhada, e o espectro eletrônico muito único, certo? E o funcionamento básico delas se trata do seguinte: você, em condições normais, o oxigênio se encontra ligado a essas proteínas e ele bloqueia a atividade enzimática que existe na própria proteína. Quando você se encontra sob condições de baixa concentração de oxigênio, que é o que acontece numa situação onde a bactéria é enclausurada num granuloma, você agora não tem mais esse bloqueio através da ligação do oxigênio. A parte enzimática dessa proteína é ativa, ela pode agora fazer o processo que a gente chama de fosforilação, e depois transferir esse grupo fosfato, ou fosforil, para uma outra proteína, ativando essa proteína, e ela agora vai funcionar se ligando ao DNA e disparando a produção de diversas proteínas para que a bactéria agora entre nesse processo de dormência. Okay? Eventualmente, se você volta a ter oxigênio, esse sinal é desligado. Okay? E aí, do ponto de vista experimental, o que nós temos feito no nosso laboratório é tentar entender, na verdade, como é que a gente, esse fenômeno acontece, né? O que é essa cestinha que eu estou colocando aqui em cima que bloqueia uma atividade enzimática, como essa comunicação ocorre, como do ponto de vista molecular, isso pode estar ocorrendo. Então a gente tem tentado explicar um pouco disso. Né? Um trabalho bem interessante foi o da aluna Josiane, durante o mestrado dela, certo? A mesma que ganhou o prêmio da Logo, e ela mostrou como é que tipo de mecanismo deve ocorrer nesse liga e desliga desse sensor, certo? O que o oxigênio se liga a essa proteína, o que ele provoca, de forma que você tenha uma atividade bloqueada, certo? Então, ela mostrou, na verdade, que você tem essa proteína na forma de oligômeros, certo? Você pode ter lá a forma de dímeros, tetrâmeros, ou mesmo octâmeros, certo? E que, na verdade, a forma octamérica é a forma ativa dessa proteína. Então, isso foi um aspecto bastante interessante,
né, que agora a gente está tentando entender que interfaces são essas que levam à formação de uma câmara. Sabendo isso, a gente pode planejar de forma mais racional agentes que possam exatamente bloquear essas interações dessas interfaces, bloqueando a ativação desse sensor, consequentemente evitando que a bactéria entre em dormência. E um segundo e último trabalho foi do aluno Jean Weinberg Barreto, né, juntamente com a professora Isaura, em que a gente conseguiu, digamos assim, estabelecer de forma um pouco mais evidente que esse sensor, ele realmente é um sensor de oxigênio. Né? Na literatura ainda havia alguns grupos em debate, assumindo que havia possibilidade de que esse sensor fosse um sensor de potencial redox. Então, estudos eletroquímicos, espectroeletroquímicos, foram realizados por esse aluno, bastante interessantes, e que mostraram, na verdade, que os potencial redox, o que para essa proteína, é muito superior, em muito, ao que é esperado se encontrar no citossol da micobactéria, tornando, além disso, junto com a cinética lenta desses processos, muito improvável que ele fosse, de qualquer forma, um sensor redox, né, dando sustentação que, na verdade, essa proteína é um sensor verdadeiramente de oxigênio. Ok. E aí, para encerrar, eu só gostaria aqui de atentar para o moto, né, da universidade, ok? Nosso lema: quanto mais virtude, quanto mais unidas as virtudes, tanto mais fortes. Eu acredito que isso seja a capacidade de gerar, na verdade, conhecimento e trabalhos interessantes. A gente tem que se unir nas nossas virtudes. E gostaria de agradecer a todos os envolvidos em algum momento, em algum desses trabalhos que eu brevemente mencionei, eu só apresentei as imagens, certo? Enquanto aqueles que estão em destaque foram os trabalhos especificamente que eu falei. Sem mais, só agradeço a todos a atenção.